Depois, levantaram-se e, silenciosos, demandaram o caminho da abadia de São Domingos de Gusmão. Em lá chegando, mesmo à porta, Armando foi abraçado pelo seu fiel amigo, que lhe disse, comovido: reflete bem, meu filho, já que estás em tempo. Pensa que é preferível viveres comigo a findar tristemente a tua existência na solidão do claustro. És tão novo ainda. Armando, deixando vagar pelos lábios um amargo sorriso, respondeu: ah! O senhor não pode imaginar quanto lhe agradeço pelo seu generoso oferecimento, mas, creia, minha decisão é irrevogável. E, adiantando-se, bateu na porta. Esta se abriu e o rapaz, abraçando novamente o velho médico, beijou-o na fronte, exclamando: adeus, doutor, seja feliz. Adeus, meu filho, respondeu o nobre velho. Armando entrou no convento e a porta se fechou atrás dele, enquanto o médico, cruzando os braços e elevando aos céus olhos em que brilhavam lágrimas, murmurou: tristes, bem tristes são os destinos de certas almas, que, parece, foram criadas para um eterno sofrimento. Justos, porém, sempre justos, são os desígnios inescrutáveis de Deus. Bendito sois, 1000 vezes, Senhor, já que iluminais constantemente a noite tormentosa da nossa triste existência com os suaves reflexos da mais fagueira das esperanças. Sim, esperanças de que talvez, algum dia, noutros ambientes, possamos continuar novas e progressivas evoluções. Capítulo 18. No convento. O abade Jerônimo, em sua cela, meditava profundamente nas máximas e sentenças contidas no livro sacro que tinha à sua frente, e cujas páginas percorria detidamente. Súbito, alvíssima névoa lhe passou pela vista, e o bom do frade, atribuindo ao cansaço, deixou o livro e, recostando-se na poltrona, fechou os olhos. Acudiu-lhe a lembrança de Armando e sentiu-se impressionado, pois, naquele mesmo instante, pareceu vê-lo entre ciprestes, ajoelhado sobre uma campa. Meu Deus! Exclamou, abrindo os olhos e pervagando-os assustado, em todas as direções. Será real a visão que acabo de ter? Há alguns dias que ele por aqui não aparece. De certo, aconteceu-lhe algum infortúnio. Já se dispunha a chamar o leigo Frei Antão para que fosse verificar, quando bateram à porta da cela. Pode entrar, disse. A porta abriu-se e Armando apareceu. Meu filho, exclamou o padre ao vê-lo, e, levantando-se, correu abraçá-lo, enquanto continuava. Até que afinal te lembraste de mim. O ar sombrio do mancebo surpreendeu-o. Que é isso, filho? Choras? Sim, lágrimas vejo em teus olhos. Conta-me quanto te aconteceu, pois jamais te vi assim tão consternado. Armando, deixando-se cair numa cadeira, exclamou, em amaríssimo pranto: mamãe! Mamãe foi-se. Como? Deixou-te? Sim. Morreu. Meu Deus! E tu nada me avisaste? Ah! A morte foi tão repentina que nem me deu tempo para isso. Agora mesmo venho de acompanhá-la ao Campo Santo. Jesus! Então, foi certa a visão que acabo de ter. Estive a ver-te ajoelhando junto à louça de um sepulcro. De lá venho. Ah! Pai Jerônimo, nestes dias aconteceram-me coisas tão espantosas, que frequentemente pergunto a mim mesmo se não estarei embrenhado em algum mundo de sonhos. Fiquei sozinho no mundo. Abandonado de todos. Como sozinho e abandonado. Ah! Tu me ofendes, filho. Acaso não resto eu, que, como sabes, amo-te como a um filho? Sim, é verdade, respondeu o mancebo, sem deixar de chorar. Justamente por isso, aqui estou neste momento, pois venho pedir-vos a graça de me deixar fazer parte da comunidade deste querido convento. Que dizes? Queres retirar-te do mundo, entrar no claustro, só pelo fato de tua mãe ter morrido? Estás louco. E Branca? Que fizeste, então, do nobre sentimento que vinhas dedicando àquele anjo do céu?
Branca. Oh! Perdia também. E para sempre. O abade aproximou-se de uma mesinha a um canto, repleta de garrafas. Tomou uma e, depois de ler atentamente o rótulo, despejou o conteúdo num copo de cristal e ofereceu ao mancebo. Toma, filho. Bebe este licor que te fará muito bem, pois é um poderoso calmante que tonificará teus nervos e fortalecerá as tuas forças combalidas. O rapaz obedeceu, sentindo, logo após, que o seu excelente organismo readquiria vigor. O velho tomou de uma cadeira, sentou-se junto dele e, pousando-lhe paternalmente a mão no ombro, prosseguiu. Agora, conta-me o que te aflige, refere-me tudo sem omitir coisa alguma. Faze-o calmamente, sem lágrimas, pois bem sabes que em certas ocasiões nossas lágrimas são ofensivas ao Criador, oferecendo-lhe o fruto de nossas fraquezas, quando devemos demonstrar-lhe que sabemos ser fortes, corajosos e resignados em todas as provações. Vamos, começa. Desde já te declaro que, se teu desejo de professar é irrevogável, saberei receber-te, como sempre, de braços abertos. Encorajado com essas afetuosas palavras, o rapaz enxugou as lágrimas e mais calmo desabafou. Pai Jerônimo, saiba que ontem à tarde, quando palestrávamos eu e Branca no jardim, fui chamado desabridamente pelo conde e, ao defrontá-lo, declarou-me, com grande desprezo, que jamais cederia sua filha a um filho do pecado. Ao pedir-lhe explicação de tal afronta, atirou-me às faces um documento pelo qual se comprova, perfeitamente, não ser eu filho do barão de Calatrava, conforme todos julgávamos, e sim filho de pais incógnitos. Originário da casa dos expostos, da qual me tirou, quando criança, minha saudosa protetora. Deus do céu, exclamou o frade com espanto, mas será verídico esse documento? Sim, pois é assinado pela própria baronesa, que eu julgava ser de fato minha mãe. Naturalmente. E depois? Depois? Ah! O conde pôs-me na rua. Ao relatar à minha mãe tudo quanto acabava de suceder, ela foi acometida de fortíssimo choque cardíaco, do qual só voltou para despedir-se e morrer, mas, não sem haver podido desvendar-me o mistério do meu nascimento. Jesus! Quanta tribulação! Mas como? De que forma chegou ao poder de Dom Rodrigo esse documento fatal? Minha mãe disse-me desconfiar que Dom Carlos o tivesse furtado do lugar em que ela o guardava. Compreendo. Dessa maneira, conseguiu apossar-se, finalmente, dos bens e pergaminhos do irmão, pelos quais esteve a suspirar durante tantos anos. Mas, o que não posso atinar é com a necessidade de descobrir o segredo a Dom Rodrigo. Ah! Pai Jerônimo! Tenho motivos ponderosos para pensar que Dom Carlos andava apaixonado por Branca. Meu Deus! Até que, finalmente, acabo de compreender tudo. Sim. Desse modo, ele conseguia tudo de um só golpe, e bem certeiro. Nobreza, fortuna e posse daquele anjo. Oh! Sempre essa condenada criatura transviará almas inocentes e puras. Levantou os punhos fechados, num gesto de ameaça. Tu cairás, Caim, para te não levantares mais, vencido completamente pela minha maldição, pois a maldição de um pai é sempre terrível e jamais deixa de produzir seus efeitos. Senhor, implorou Armando assustado, ter-vos-ia ele acaso ferido em algum afeto familiar? É verdade. Tu nada sabes. Deixemos isso para mais tarde. Talvez algum dia venhas a saber toda a malvadez encerrada naquele tigre no coração. Vendo novamente lágrimas nos olhos do rapaz, perguntou. Por que choras? Por ele. Por ele? Sim, pois embora seja o causa do meu infortúnio, não posso aborrecê-lo e muito menos odiá-lo. Ao contrário, sinto que o amo com todas as forças do meu coração. Como? Ainda o amas, sendo ele como é o teu maior algoz? Esse o meu maior tormento. Ver o quanto me aborrece, quanto me odeia, e saber ao mesmo tempo que é meu legítimo pai. Que dizes? Dom Carlos. Teu pai? Que ouço, meu Deus. Sim.
O abade ficou mudo de assombro e, contemplando fixamente, monologava consigo mesmo. Esse rosto. A expressão deste olhar. O timbre da voz. Sempre me causaram profundíssima impressão, despertando-me dolorosas reminiscências. Súbito, levantou-se, olhando com olhos fosforescentes, e, como que tomado por um acesso de loucura, perguntou: Armando, como se chamava tua mãe? Helena. Helena. Deus do céu! Helena de quê? Mendoza. Meu filho, gritou o abade, precipitando-se para ele e beijando nos olhos, na face e na boca, ao mesmo tempo que derramava abundantes lágrimas de verdadeira alegria. Ah! Não era à toa que o teu olhar me causava tanta impressão. Se tinhas o poder de cativar-me e atrair toda a minha simpatia, é que corria em tuas veias o sangue honrado dos Mendozas. Oh! Meu Armando querido, Helena, tua mãe, era minha filha. Santo Deus! Exclamou o mancebo no auge da admiração. Então, o senhor seria Dom Ernesto, o antigo administrador da baronesa, o qual ela pranteava como morto. Meu querido avô, exclamou o mancebo abraçando e devolvendo-lhe beijo por beijo. Evidentemente, sim. Logo após se haverem acalmado um pouco, o abade disse: Escuta, Armando. Senhor, animou-se a dizer o rapaz, Armando já morreu. Eu sou Adriano de Mendoza, pois este é o nome com que minha mãe me batizou, e, por conseguinte, só assim desejo ser chamado. Está bem, meu filho, tu jamais serás um plebeu, visto correr-te nas veias, também, o nobre sangue dos Calatravas. Por conseguinte não deverias renunciar aos teus sonhos amorosos. Embora não sejas o barão, és seu filho. Ah! Filho natural. Bastardo. E que importa? Serás, por acaso, responsável pelos pecados de teu pai? Escuta, filho. Dom Carlos não possui outro filho, que eu saiba, por conseguinte, tu serás sempre o herdeiro do título. Queres, pois, que mande chamar o conde? Eu lhe revelaria toda a verdade e, sabendo, como já sabe, que Branca te ama com delírio, talvez conseguisse abrandá-lo. E animado por esta ideia, exclamou: Sim, vou já mandar chamá-lo. Buscarei, no arsenal da minha oratória, aquelas frases mais convincentes, e como possuo grande ascendente sobre ele, estou certíssimo de que conseguiremos vencer a resistência que lhe oferece o seu orgulho de raça. Jamais, atalhou o mancebo, pois eu, pai Jerônimo, estou me convencendo cada vez mais de que Dom Carlos se apaixonou por Branca e talvez já tenha pedido a sua mão. Ah! Se ele a isso se atreveu, pode estar certo de que Dom Rodrigo o aceitou. Conheço-o bastante para saber que seria capaz de imolar a própria filha ao seu orgulho, juntando um novo brasão à sua coroa de conde. Então, conforme o senhor compreenderá, a minha intervenção causaria um novo escândalo, que sempre viria a recair sobre meu pai. Certo, pois Dom Rodrigo afastaria com desprezo, sabendo que ele manchou a nobreza do seu nome, atirando ao mundo um filho natural, que mais tarde poderia disputar direitos de filhos legítimos, que ele pudesse ainda ter. Jamais, prosseguiu Adriano, jamais me permitiria causar o mais leve desgosto a meu pai. Não. Que ele seja feliz, embora à custa da minha própria infelicidade. O abade contemplou com admiração. Ele, continuou o mancebo, diante do cadáver de minha mãe adotiva, ofereceu-me uma parte da fortuna dela, mas eu a tudo renunciei, pois quero unicamente acompanhar-vos, para compartilhar convosco da existência pacífica deste convento. Abençoado sejas, filho, exclamou o abade levantando-se e impondo solenemente as mãos sobre a cabeça do rapaz. Queira Deus recompensar-te divinamente por teu ato de abnegação e sacrifício. Permita, ao mesmo tempo, possas encontrar neste recinto aquela paz e tranquilidade de que a tua alma tanto precisa. Encontrá-la-ei, exclamou Adriano com firmeza, pois já me julgo feliz com a inspiração que tive de vir ao vosso encontro. Sim.
Mutuamente nos consolaremos e havemos de conseguir esquecer esse mundo que tão ingrato se nos fez a ambos. Agora necessitas repousar, disse o frade, para assim te poderes refazer da fortíssima comoção por que vens de passar. Vamos à tua cela, que será esta da qual estás próximo, pois quero ter-te bem perto de mim. Saíram da sala, desaparecendo na cela contígua, já preparada para receber um novo cenobita. Obedecendo aos rogos do velho, Adriano, mesmo vestido, deitou-se. O abade saiu, fechando a porta, e, já no corredor, deteve-se, murmurando: Infeliz! Iludes-te a ti próprio querendo iludir-me também, ao fazeres ostentação de uma fictícia tranquilidade, quando teu pobre coração chora amargamente. Coitado! Por experiência própria, sei muito bem que aqui, na solidão do claustro, não poderás encontrar a paz tão almejada pela tua pobre alma, que deixaste presa no mundo pelos fios etéreos e inquebrantáveis de um amor sem esperanças. Passaram-se 2 meses e Frei Jerônimo não reparava que Adriano ia perdendo cada vez mais aquela bela cor rosada, que outrora conservava nas faces. Raras vezes sorria, e, quando o fazia, era um sorriso forçado, profundamente amargo, triste enfim. Frequentemente se via acometido de acessos de tosse seca e cavernosa, que se intensificava dia a dia. O nobre velho procurava rodeá-lo de todos os cuidados possíveis, envolvendo-o sempre na benéfica atmosfera de um amor verdadeiramente paternal. Manipulava tônicos poderosos, próprios a fortalecer-lhe o peito e os pulmões, e ao mesmo tempo enriquecer o sangue depauperado. Tudo inútil, porém. Aquele ser, tão querido, definhava lentamente, como se fora uma flor a que faltasse a seiva. Isso desesperava o pobre frade, que via com espanto o declinar daquele coração ferido mortalmente por um amor sem esperanças. Constantemente o vigiava, pois sabia que ele, para afastar da mente dolorosas recordações, entregava-se sem descanso ao estudo, passando horas e horas debruçados sobre os livros. Procurava então arredá-lo, já suplicando se entregasse ao descanso, já o forçando a tomar algum alimento. Às vezes, alta noite, levantava-se e ia cautelosamente abrir a porta da cela do mancebo. Sentando-se à cabeceira da cama, orava e suspirava, passando por esta forma velar-lhe o sono durante a noite inteira. Outras vezes, achando a cela deserta, subia penosamente a escada que conduzia ao alto do observatório, indo encontrá-lo de olhos pregados ao telescópio, atento, a contemplar a esplêndida e brilhante miragem celeste. Meu filho, clamava o abade, sempre a mesma coisa. Por que estudas tanto assim? Não sabes que isso te faz mal? Vamos descansar, pois o relento da noite muito te prejudica. Adriano tirava os olhos da lente e, vendo-se alvo de tanto afeto e ternura por parte do velho, mimoseava-o com um olhar de gratidão e reconhecimento, e, esboçando nos descorados lábios um sorriso, respondia: Ah, pai Jerônimo, sinto-me bem. Não me dói coisa alguma. Só um pouco de tosse, mas isto não tem importância. Vereis como dentro de poucos dias a tosse desaparece, cedendo ao novo reconstituinte que estou tomando. E, depois, eu gosto tanto de contemplar as maravilhas celestes que, com imenso prazer, passaria todo o tempo a apreciá-las. Vinde ver que esplêndidas, que formosas se ostentam hoje as paisagens lunares. A irradiação do Tico, píncaro elevado de uma montanha lunar, quase nos ofusca a vista. Como se percebem nítidas as celestes ranhuras, canais, o mar Imbrium, o mar e Serenitatis e as formidáveis crateras dos vulcões já extintos. Ah! Como é bela a lua! Que resplandecentes e maravilhosas perspectivas ela oferece às nossas vistas. Um acesso de tosse interrompeu-lhe os arroubos. Estás vendo? Eu não te disse que este sereno te prejudicava. Vamos, já estudaste bastante. Agora, toca a descansar. Adriano obedeceu, e, apoiado ao braço do ancião, desceu a íngreme escadaria do observatório, entrando na cela e atirando-se no leito,
onde foi agasalhado pelo nobre abade. Esta cena se repetia quase que diariamente, com pequenas variantes. Certo dia, quando saíam do refeitório, o leigo então aproximou-se do abade e, apresentando-lhe um envelope onde se via um escudo encimado por uma coroa condal, disse-lhe: Pai Jerônimo, um dos servos do senhor Conde de Navarra acaba de trazer esta carta. O abade tomou-a e, abrindo-a, leu o seguinte: Abade Jerônimo. Suplico-lhe preparar a capela da abadia para o enlace de minha filha com o nobre barão de Calatrava, cuja cerimônia deve efetuar-se amanhã, às 10 horas da noite. Seu afeiçoado Rodrigo de Navarra. O pobre velho empalideceu. Adriano, que se achava ao seu lado, observou e perguntou timidamente: Será alguma notícia desagradável? Por que me perguntas, Adriano? O senhor empalideceu. Tome e lê. Mas, tem coragem. Tomou um papel, passou-lhe um rápido olhar e deixou-se ficar silencioso. Então, que me diz a isso, Adriano? Já o previra, respondeu com um amargo sorriso. Meu Deus! E serei eu quem terei de abençoar esta malfadada união? Cumpra-se a vontade do Senhor, adiantou Adriano, com resignação. Oh! Não! Jamais abençoarei uma união que representa o sacrifício de dois pobres seres, dignos de melhor sorte. Agora mesmo, vou escrever ao Senhor Conde, declarando-lhe que, conhecendo os pormenores desse casamento e sabendo ser contrário à vontade de sua filha, recuso-me a abençoá-lo. Não. Meu avôzinho, não fareis tal, ao contrário, preparemos tudo para que a cerimônia possa revestir-se do máximo esplendor, pois o senhor Conde tem todo o direito de ser atendido. Lembrai-vos de que ele é um dos melhores protetores da abadia. Mas, meu filho, justamente eu, que uma vez lhe lancei a minha maldição, ver-me forçado amanhã a abençoá-lo em nome do Todo-Poderoso. Impossível. Então, terei que retomar meu cálice de amargura e bebê-lo até a última gota. Ah! Não. Não tenho forças para tanto. Adriano, tomando-lhe as mãos e apertando-as entre as suas, suplicou-lhe novamente. Meu querido avô, em nome de Deus. Mais um esforço. Eu vos acompanharei, para dar-vos coragem e resistência. Lembrai-vos daquela triste e dolorosa cena em que se passou no cimo do Calvário. Jesus, pendente da cruz, prestes a exalar o último suspiro, elevou olhos ao céu e exorou súplice. Perdoai-lhes, Pai, pois não sabem o que fazem. Basta! Exclamou o abade, estreitando-o nos braços. Cumpra-se a vontade do Senhor e queira Ele amparar-nos. Tu, porém, meu filho, não podes apresentar-te, pois serias logo reconhecido. Procurarei disfarçar-me no burel e no capuz. Mas terás ânimo de contemplá-la apoiada ao braço do outro? Sim. Pois esse outro é meu Pai. Deus de misericórdia. Amparai-nos, deprecou o pobre velho, enxugando as lágrimas e beijando amorosamente a pálida fronte do rapaz. No dia seguinte, logo de manhã, na capela da abadia notava-se grande azáfama. Os leigos procediam a uma limpeza geral, sacudindo tapetes, ornamentando altares com alfaias de ouro e colocando avultado número de círios em artísticos castiçais de prata e bronze. À noite, o santuário apresentava deslumbrante aspecto. Vistoso tapete da Pérsia desdobrava-se do vestíbulo até ao supedâneo do altar de flores, entre as quais cintilavam as vivas chamas dos círios. O ambiente saturava-se do perfume de incenso misturado aos eflúvios das flores. 10 horas no relógio da Giraldo, e os sinos da antiga abadia principiaram a repicar festivamente, enquanto as portas da capela se abriam de par em par. A multidão que acorrera, ávida de curiosidade para assistir à cerimônia, cuja notícia se divulgara fartamente, logo se precipitou em avalanche impetuosa. Na ânsia de ocupar os primeiros lugares, aquela onda de curiosos se precipitou tumultuariamente no templo que, num instante, ficou repleto. 10 minutos depois, parou à porta a elegante liteira, seguida de muitas outras,
todas ostentando as armas e os brasões de seus donos. Dela desceu o conde Navarra dando o braço à filha, que ostentava riquíssimo vestido cuja alvura se confundia com a delicada cor dos seus braços nus, do pescoço escultural e do belo rosto de linhas perfeitas e puras. Arrastando a comprida cauda e apoiada ao braço do pai, Branca atravessou por entre a imensa multidão, com a insensível esfinge, sem que as exclamações que a sua beleza arrancava, a quantos enchiam o sagrado recinto, conseguissem alterar a impassibilidade do seu semblante. Que formosa criatura! Diziam uns, mas, como está pálida! Parece triste, exclamavam outros. Ela permanecia indiferente a tudo. Até parecia que seu pensamento flutuava bem longe dali. Chegou junto do altar e, abandonando o braço de Dom Rodrigo, deixou-se cair de joelhos. Carlos de Calatrava dava o braço à velha Marquesa de Guadalquivir, madrinha das bodas, seguido dos numerosos convidados, que logo ocuparam o recinto separado do resto da nave por uma grande grade de ferro. Ajoelhou-se ao lado de Branca, sem que ela parecesse dar por isso. Fez-se profundo silêncio. Subitamente, aos acordes de uma marcha nupcial de Mendelssohn, que o órgão deixava ouvir, a porta da sacristia se abriu e o abade, rodeado de toda a comunidade, apresentou-se no altar. A cerimônia principiou. O abade abriu o livro. Detrás dele achavam-se enfileirados leigos e frades. Chamou pelos noivos. Carlos levantou-se prontamente, vindo colocar-se à sua frente. Branca fez outro tanto, deixando-se ficar ao lado do barão. Seu rosto formoso nada exprimia, nada dizia. Os olhos estavam fixos nos desenhos do tapete. Parecia uma estátua de mármore. O abade desenvolvia-se na ligeira locução a respeito do casamento. Sua voz era monótona, arrastada. Parecia cumprir naquele ato um penoso dever. De repente, quantos contemplavam a formosa noiva, puderam ver-lhe o peito altear-se ao impulso de profundo suspiro, enquanto uma onda de sangue lhe refluía ao rosto, animando-o. Seus olhos levantaram-se e foram fixar-se, como que atraídos por força misteriosa, num frade que permanecia de trás do abade, e cujo rosto ficava quase oculto pela sombra do capuz. Como se os olhos dela possuíssem força magnética, o frade levantou a vista e aqueles dois seres embeberam-se num íntimo olhar. Um raio de alegria se desprendeu da vista do frade, raio que incidiu nas pupilas de Brancy, que também sorriram. E após aquela breve porém afetuosa manifestação, que de sofrimentos, que de amarguras, que de calvário angustioso de prantos e lágrimas não se refletiam naqueles olhos. O abade perguntou, em tom de voz solene: Dom Carlos, barão de Calatrava, aceita por esposa a Dona Branca, condessa de Navarra? Sim, respondeu ele prontamente. E Dona Branca, condessa de Navarra, aceita por esposo a Dom Carlos, barão de Calatrava? Respondeu-lhe um profundo silêncio. O abade esperou pela resposta. A noiva permanecia alheia a quanto se passava em volta dela. Seu olhar fundia-se no olhar do ente querido. Todos estavam ansiosos, estupefatos. No mesmo instante em que o abade repetia a pergunta, os olhos do frade fizeram um sinal quase imperceptível de assentimento, fechando-se logo. Os olhos de Branca inclinaram-se novamente para o chão. Seu rosto, perdendo aquela vivacidade momentânea, tornou-se impassível. Dos lábios, qual triste lamento saiu-lhe o tão esperado, sim. O abade principiou a ler, à pressa, a epístola de São Paulo, olhando ansiosamente para o frade, que parecia oscilar nos pés. Terminada a cerimônia, tomou-o pelo braço e desapareceu com ele pela porta da sacristia, seguido por toda a comunidade. Carlos inclinou-se perante aquela que já vinha considerando como sua mulher, pois acabava de jurar-lhe eterna fidelidade, ante o altar de Deus, e ofereceu-lhe o braço. Branca anuiu com indiferença, deixando-se arrastar para fora do templo, entre a compacta multidão de curiosos do que se acotovelavam para vê-los passar. Chegaram ao adro e subiram na sua liteira. Esta se pôs em marcha,
seguida de todas as outras em que iam os convidados, a caminho do castelo do Barão de Calatrava. Nem bem os frades acabavam de entrar na sacristia, quando Adriano foi acometido de violento acesso de tosse, seguida de hemoptise. Deus do céu! Exclamou o abade erguendo os braços ao alto. Não se assuste, disse Adriano com tristeza. Já passou. Um frade deu-lhe um calmante. Logo, acompanhado de toda a confraria e apoiado ao braço do pobre velho, entrou na cela e deixou-se cair no leito. Como prova de imensa afeição que todos lhe votavam, frades e leigos foram se revezando de hora em hora, para lhe velarem o sono durante a noite. Capítulo 19. Trágico desfecho. O castelo do Barão de Calatrava oferecia deslumbrante aspecto em meio às trevas da noite. Das janelas do grande salão, abertas de par em par, jorravam ondas de luz confundidas com os arpejos e prelúdios dos músicos, que afinavam os instrumentos para, logo que os noivos chegassem, principiar as contradanças que, conforme os costumes, deveriam prolongar-se até o amanhecer. Chegaram as liteiras. Carlos desceu oferecendo o braço à noiva. Esta, apoiou-se nele levemente, e subiram a escadaria. Quando chegaram ao vestíbulo, foram recebidos pelos criados, que os acolheram com uma verdadeira chuva de perfumosas pétalas de flores. Dirigiram-se ao interior e entraram na antecâmara destinada à nova baronesa. Ela soltou-se do braço do barão e deixou-se cair sentada num sofá, dizendo: Peço-lhe que me deixe só, pois sinto-me muito fatigada. Ele empalideceu, porém, refazendo-se logo, respondeu com benevolência: Sim, minha bela, mas lembra-te de que devo apresentar-te a todos os convidados. Por conseguinte, após meia hora de descanso, estarei de volta para acompanhar-te ao salão. Branca nem se dignou responder. Uma vez só, levantou-se e, percorrendo com a vista e de relance o local, aproximou-se de uma mesinha primorosamente trabalhada, sobre a qual podiam ver-se algumas folhas de papel em branco e um tinteiro de prata com as respectivas canetas. Tomou de uma, e, molhando a pena, escreveu, precipitadamente, algumas palavras numa daquelas folhas. Dobrou-a, depois, introduzindo-a entre o corpete e o seio. Apenas acabara de completar esta rápida operação, ouviu baterem suavemente a porta. Julgando fosse o barão que estivesse de volta, distanciou-se da mesinha, dizendo: Pode entrar. O reposteiro afastou-se e entraram duas camaristas, trazendo cada qual a sua bandeja de prata e depositando-as no sofá. Em uma se ostentava riquíssimo vestido de baile, de cetim branco recamado de finíssimas pérolas do Oriente. Noutra, no meio de uma profusão de valiosíssimas joias, destacava-se preciosa coroa de baronesa, cravejada de esmeraldas e brilhantes. As servas inclinaram-se respeitosamente, enquanto uma delas declarava: Senhora baronesa, eis aí o presente de vosso marido, o nobre barão, que lhe suplica para acompanhar-vos ao salão. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Branca, lançando um olhar de sumo desprezo àquelas riquezas, respondeu: Podem retirar tudo daí. Nada disso me serve. Nem trocarei meu vestido, pois este será o que deve acompanhar-me ao próprio sepulcro. Ouvindo tais palavras, as raparigas se entreolharam surpresas. Uma delas não atreveu-se a dizer: Oh, minha senhora, talvez não me tivesse explicado bem. Sim, respondeu Branca, com indiferença, levem tudo e podem retirar-se. Sinto-me cansada e desejo repousar. Tomaram novamente as bandejas e, com profunda reverência, logo se retiraram. Branca sentou-se no sofá e, introduzindo a mão no corpete, dali retirou alguma coisa que escondeu rapidamente no punho bem fechado. Apoiando o outro braço no encosto do sofá e a cabeça na palma da mão, absorveu-se em tristes reflexões. Meu Deus, perdoai-me. Virgem Puríssima, auxiliai-me, murmurou em voz muito baixa. Fecharam-se-lhe os olhos, enquanto os lábios se moviam como que em prece fervorosa.
Súbito o reposteiro se abriu e apareceu Carlos, que se deteve a fitá-la com o rosto um tanto conturbado. Ela não podia vê-lo, por estar de costas voltadas. O barão permaneceu contemplando-a por algum tempo. Estará pensando no outro, disse consigo diante daquela cândida figura, meio envolta no vaporoso e finíssimo véu. Sentiu atear-se-lhe no peito a chama da paixão. Avançando, em ponta de pés, aproximou-se e, inclinando-se, depositou apaixonado beijo no seu alvíssimo pescoço. Branca, como que impelida por oculta mola, levantou-se rápida, encarou-o, dizendo com insultante desprezo: jamais imaginaria que o nobre barão de Calatrava se dignasse, apesar do seu orgulho e altivez, portar-se como ínfimo plebeu. Branca, exclamou, empalidecido, é porventura esta a maneira delicada com que pretendes tratar teu marido? Marido? Sim, marido perante os homens, jamais perante Deus. Como? Tão depressa esqueceste o juramento que acabaste de fazer? Senhor, há muito tempo eu vos disse que entregava unicamente minha mão e nunca o meu coração, que já pertence a outro. Branca, repetiu novamente, com o rosto incendiado pela ira e pelo ciúme, estás casada comigo e não tens o direito de pensar naquele infame. E aí de ti se não o esqueces. Ameaçais? Retorquiu, com indiferença e desdém. Pois bem, quero demonstrar-vos como Branca de Navarra não vos teme. E dirigindo-se para a porta, desapareceu no corredor. Desesperado, dispôs-se a segui-la e, com gesto nervoso e rápido, levantou o reposteiro, porém ali lhe apareceu Hilário que, com rosto compungido e voz hesitante, disse-lhe: Senhor barão, desde que acabais de alcançar todos os vossos desejos, venho relembrar-vos o vosso compromisso. Deixa-me passar. Agora não posso perder tempo. Venha amanhã. Amanhã, vou-me embora, senhor. É preciso que liquidemos nossas contas hoje mesmo, retorquiu o criado, sem mover-se e barrando-lhe a passagem. Sempre hás de ser importuno, gritou-lhe, exasperado. Espera, então. E retirou-se por uma porta secreta, que dava acesso ao gabinete. Em seguida voltou, vindo a tirar nas mãos do psicofanto uma bolsa através de cujas malhas o ouro reluzia. Toma, disse. Eis aí o resto, conforme foi combinado. Naquele momento, ouviram-se gritos de espanto, exclamações e lamentos, que partiam do grande salão. Carlos desapareceu naquela direção. Nesse ínterim, Hilário exclamava, satisfeito: Ah! Agora, sim, serei feliz, levarei vida independente naquela linda casinha que acabo de adquirir. Convém que me retire quanto antes, pois a comédia vem apresentando sintomas de tragédia. Quando Carlos chegou ao grande salão, deteve-se à porta, pálido de espanto diante da trágica cena em que se desenrolava a seus olhos. Quando o branco o deixara, encaminhou-se ao salão. Num relancear de olhos, viu o pai no meio de um grupo de fidalgos que o felicitavam. Todos voltaram-se estupefatos, ao contemplá-la sozinha, quando era de rigor que fosse apresentada pelo esposo. Branca, altiva e formosa, ostentando uma calma verdadeiramente pasmosa, dirigiu-se ao encontro de Dom Rodrigo. Meu pai, disse-lhe com glacial frieza e sem o abraçar, possuído de um orgulho insensato, acabais de sacrificar-me. Não vos acuso, porque vos amo. Perdoo-vos, quero, porém, saibais que a flor de Navarra jamais venderá os seus encantos por um título nobiliárquico. Em seguida, levou a mão à boca. O vidrinho faiscou e ela o sorveu de um trago. Um grito de dor e ela tombada contorcer-se em espasmos e convulsões. Alguns braços levantaram-na, rapidamente, e depositaram-na no sofá, entre gritos e desmaios de muitas senhoras. Dom Rodrigo logo se apressou em apanhar o frasco e, ao examiná-lo, deu um grito terrível. Era cicuta. E, por sua vez, tombou fulminado para não mais se erguer. Carlos aproximou-se, aterrado, do grupo que rodeava a Branca, a qual, sem um queixume, sem um lamento, acabou por exalar o último suspiro.
Horas depois, o salão estava transformado em câmara ardente, a cujo centro, em grande catafalco, podiam ver-se os cadáveres de Branca e de seu pai, rodeados de círios e flores em profusão. Os convidados que, apressadamente, foram trocar os trajes de baile por outros de funeral, velavam cochichando entre si fazendo comentários de tão lamentável quão imprevisto desfecho. Carlos retirara-se ao seu gabinete. Sentia-se como que esmagado ao peso daquela nova e tremenda desgraça. Sentado à escrivaninha e com o rosto oculto nas mãos, meditava e dizia monologando: Oh! Quantas vítimas da minha insânia! Primeiro, Helena, que se suicida em consequência do meu repúdio. Depois, Armando, vitimado pelo desgosto que, certo, lhe causou o esbulho e, igualmente, Marta. Agora Branca, o conde. Branca. Ah! Quanto a amo, mesmo morta. Pressinto que seu amor teria podido regenerar-me, tornar-me um homem novo, suscetível de virtudes. Ela não o quis, matou-se para não me pertencer, mergulhando-me num abismo de torturas e, por que não dizê-lo de remorsos, pois agora, que acabo de presenciar o triste sacrifício dessa criatura, sinto o coração oprimir-me e tremo a ideia de ter de sobrecarregar a consciência com este novo delito, pois reconheço ter sido meu egoísmo que acabou por destruir o paraíso desse anjo. E, como pretendendo desculpar-se, ajuntou: jamais, porém, pudera imaginar fosse ela tão enérgica. E depois? Amava-a tanto. Sim, foi a única criatura que teve o poder de acender em meu peito a chama avassaladora de um amor verdadeiro. Sinto que, ainda depois de morta, sua lembrança há de acompanhar-me como a própria sombra. Com lágrimas nos olhos continuou: se eu acreditasse na sobrevivência da alma, matar-me-ia para, embora caminhando sobre espinhos, poder aproximar-me dela. No dia seguinte, ao darem 11 horas no relógio da Giralda, ainda permanecia no escritório, mergulhado em amaríssimas reflexões. Verdadeiramente, os remorsos principiavam a tratar aquele coração dantes tão endurecido e agora sensibilizado ao choque fulminante daquele amor que abrira nele um vulcão, cuja crátera ia expelir as lavas de impureza que durante tanto tempo albergara em seu bojo. Senhor, disse um dos criados, aparecendo à porta do gabinete. Já te disse que não queria ser incomodado. Desculpai-me, senhor, mas aqui da abadia acaba de chegar um mensageiro trazendo esta carta. Ah! Exclamou, tomando a carta e abrindo-a. E leu: Senhor Barão de Calatrava. Inteirado do choque terrível que o destino acaba de desfechar sobre vós, apresento-lhe minhas condolências e peço-lhe, ao mesmo tempo, trazer-nos os restos dos desditosos condes, para que possam ser sepultados conforme merecem, na cripta do mausoléu tradicionalmente destinado aos benfeitores desta abadia. Vosso dedicado, Frei Jerônimo. Tomou uma folha de papel, escrevendo rapidamente: Reverendo Abade Jerônimo. Agradecendo as condolências e atendendo ao vosso nobre desejo, tenho a honra de comunicar-lhe que os cadáveres de minha esposa e do senhor conde vos serão entregues hoje mesmo. Carlos de Calatrava. Fechando a carta, entregou ao criado, ordenando: Toma, vai levar a resposta ao senhor Abade. Em seguida, entrou no salão, declarando a quantos ali se achavam presentes que, às 4 horas da tarde, os corpos seriam transportados à abadia, para serem inumados na cripta da mesma. À hora marcada, os despojos de Branca e Dom Rodrigo, seguidos de numeroso cortejo, saíram do castelo, dirigindo-se ao convento de São Domingos. Carlos retirou-se novamente ao seu escritório e, apoiando os braços à mesa, ocultou o rosto nas mãos. Dentro em pouco, o silêncio ambiente era quebrado por soluços, enquanto por entre os dedos lhe escorriam algumas lágrimas. Realmente, aquela alma principiava a ser tocada pelo arrependimento. Naquela mesma hora, Hilário, com uma grande valise debaixo do braço, encaminhava-se à sua casinha, cuja posse o enchia de orgulho e satisfação. Quis a divina providência que a tal casinha fosse a mesma em que Adriano nasceu, e que,
Após tantos anos de abandono e já meio arruinada, seu proprietário mandou reconstruir, vendendo-a logo. Hilário viu aí, seduzido por seu risonho aspecto, comprou-a. Num das voltas do caminho, viu ao longe o préstito fúnebre que se dirigia ao convento, e, sem saber porquê, sentiu-se envolvido numa nuvem sombria. Ao mesmo tempo, ouviu uma voz interior dizer-lhe: "És o único culpado dessa lamentável ocorrência." "Oh! Não!" exclamou, procurando exculpar-se. O culpado foi o Sr. Barão, por haver contraído um matrimônio contra a vontade da noiva. "Não," repetiu a voz. "Foste tu, somente tu, por haveres roubado o documento fatal. Usaste dele na ânsia de enriqueceres, sabendo que não podias fazê-lo, pois beneficiavas o pai, sacrificando o filho. Bem sabias que Adriano é filho de Carlos." "Mas," retorquiu o criado, "o barão andava apaixonado pela menina." "Certo, mas, sem a tua infame delação, jamais teria podido apresentar-se ao conde. A causa de tudo foi o teu egoísmo. Treme, insensato. Não poderás gozar essas riquezas, adquiridas de maneira tão vil." Neste momento a voz soava tão terrível que Hilário, atemorizado, olhou desconfiadamente em volta de si, e como já se achava bem perto da casa, entrou precipite, fechando logo a porta e soltando um suspiro de alívio. Depois, monologava ainda: "Serão remorsos. Mas, que tolice! Teria graça. No fim de contas, ninguém jamais virá saber de nada. Não é possível que, neste retiro, venha alguém pedir-me contas das minhas ações." Infeliz, como se enganava. A casa era rodeada de uma horta bem cultivada, da qual esperava tirar bons lucros. Durante o dia todo, esteve ocupadíssimo nos arranjos caseiros. Ao escurecer, acendeu uma vela e entrou na varanda. Pôs o castiçal em cima da mesa e fez sua refeição com verdadeiro apetite, pois sentia-se feliz naquela nova vida. Senhor independente, com o porvir garantido. Finalmente, conseguiu haver satisfeitos os seus sonhos e aspirações. Terminado o repasto, acomodou-se na cadeira e, abrindo um romance em voga, principiou a ler. Quando deram 9 horas, fechou o livro e já se dispunha a retirar para deitar-se, quando, subitamente, lhe acudiu uma ideia que o fez sorrir. Sentou-se novamente, e, abrindo a gaveta da mesa, tirou uma caixa de madeira, cobriu-a com as mãos trêmulas e começou a remexer as moedas, ao mesmo passo que exclamava: "Oh! É um modesto capitalzinho que, junto aos rendimentos da horta, dará o bastante para..." Deteve-se num gesto brusco e, guardando a caixinha na gaveta, voltou-se a olhar espantado para trás de si. Parecia-lhe ter ouvido, mesmo por trás das costas, uma risada sarcástica. Nada viu. Levantando-se e pegando o castiçal, exclamou: "É melhor deitar-me, pois meus nervos estão excitados e com um pouco de sono talvez." Ainda uma vez se deteve, deixando-se cair na cadeira, com os cabelos eriçados pelo terror e largando o castiçal, que rolou pelo chão. A vela apagou-se, deixando o aposento imerso em profunda escuridão. Ouviam-se distintamente os passos de alguém, invisível, que percorria a varanda, acompanhados do roçagar de um vestido de seda, cuja cauda se arrastasse pelo soalho. O homem, atônito, olhos desmesuradamente abertos, fitava as trevas, mas não distinguia coisa alguma. Gélido suor lhe manava da fronte pálida. Tremia-lhe o corpo convulsivamente. E murmurava: "Que significa tudo isto? Estará, porventura, assombrada esta casa?" E foi tal desejo de ver qualquer coisa que lhe justificasse os receios, que acabou vendo a um canto da sala, onde a treva era mais densa, aparecer-lhe claríssimo nevoeiro, que foi progressivamente tomando a forma de uma encantadora donzela, toda envolta por um véu longo e flutuante, e ao mesmo tempo tão transparente, que deixava entrever um rosto formoso, embora austero. "Meu Deus!" exclamou Hilário, deixando-se cair de joelhos diante da vaporosa aparição. "Qual leve aragem,
Chegou-lhe aos ouvidos uma voz suavíssima. Como? Temes agora a Deus? Por que não temias antes de praticar a falta? Perdão. É tarde. Agora, só te resta sofrer as consequências do mal que praticaste. Então, não haverá perdão para mim? Suplicou, com lágrimas nos olhos. Sim, pois Deus perdoa sempre os seus filhos. Tão grande é a sua misericórdia, tão grande sua bondade. Mas não basta. Deves demonstrar-lhe o teu arrependimento, procurando remediar todo o mal que ocasionaste. Dize-me. Que devo fazer? Não penses em gozar de uma fortuna tão mal adquirida. Esse é um dinheiro maldito, pois é o preço de infame traição. Restitui-o e procura, no trabalho honesto, os meios de viver com a consciência tranquila. Sim. Falo-ei, pois começo a sentir no coração o acerado espículo dos remorsos. Mas, dize-me. Sois um anjo? Não. Sou apenas uma alma que há tempos viveu na terra e que não pôde elevar-se por se achar ligada a seres que daí ainda atraem. Não te esqueças dos meus conselhos. Adeus. Hilário levantou-se e, acendendo a vela, sentou-se na cadeira, fincando os cotovelos na mesa. Sentia-se aniquilado. Os passos cessaram, porém ele continuava tremendo de medo. Se nada ouvia, continuava, no entanto, divisando nebulosas flutuantes, por toda a sala. Sim, disse, monologando, devolverei o dinheiro, venderei a casinha e logo me empregarei, embora para mim seja isto assaz penoso, depois de alimentar tanto tempo a ideia de liberdade. Mais um instante de reflexões, ajuntou. Não. A casinha não havendo. Trabalharei na horta e viverei do produto do meu trabalho. Embora viva um tanto apertado, quero ser independente. Vou já restituir o dinheiro. Talvez, assim, possa ver-me livre destas macabras visões. Imbecil, respondeu-lhe uma voz misteriosa, e pensas, assim, escapar à punição que te espera? E a morte daquele anjo? E a morte da pobre Marta? E o desespero em que mergulhaste o infeliz Adriano? Basta, gritou Hilário, arrancando desesperadamente os cabelos. Saberei fazer-me justiça para tudo. E como que acometido de um acesso de loucura, abriu a gaveta da mesa e, tirando uma bolsa de seda, principiou a enchê-la de moedas de ouro. Foi enchendo, sem contar, até deixar a caixinha completamente vazia. Logo, com a bolsa na mão e sem reparar no intempestivo da hora, deitou a correr em direção à cidade, qual a uma que fugisse à perseguição de 1000 duendes. Capítulo 20. Último adeus. 11 horas da noite. Carlos continuava no escritório, sempre mergulhado em profunda meditação. No palácio reinava um silêncio sepulcral. Súbito, o reposteiro entreabriu-se e apareceu Hilário de bolsa na mão. Seu rosto cadavérico tinha uma expressão sinistra. Os olhos coruscavam, a rolar desordenadamente dentro das órbitas. Era um perfeito possesso. Todos os músculos do corpo agitavam-se em violentas contrações. Senhor, disse com voz estrangulada. O barão voltou-se, a encará-lo com olhos umedecidos. Ah! És tu ainda? Então, que me queres? Porventura não te foi tudo pago? O outro respondeu, mostrando-lhe a bolsa. Sim. Tudo. Aproximando-se, continuou. Venho justamente devolver este dinheiro tinto de sangue, pois não o quero mais. Por sua culpa os remorsos apoderaram-se de mim. Minha vida transformou-se em um verdadeiro inferno. Aí tem, pois, o seu dinheiro. Fazia menção de largar a bolsa em cima da escrivaninha, mas fui obstado por Carlos, que se levantou segurando pelo braço e gritando-lhe enfurecido. Que estás dizendo? Eu, culpado? Eu? O culpado és tu, pois sempre foste um ambicioso. Roubaste o documento para tirares bom proveito e impeliste-me a comprá-lo na ânsia de enriqueceres. Tu sempre foste o meu demônio tentador. Ah! Exclamou Hilário, fora de si com olhos abrasados de cólera.
Também o Senhor me acusa. Sim, maldito. Afasta-te da minha presença, leva esse dinheiro, que é bem teu. Tu ganhaste vendendo, qual novo Judas, o teu antigo senhor. Não, não quero, é um dinheiro maldito. Tão maldito como tu mesmo, que não és mais que um indigno traidor. Pois aí o tem, gritou Hilário desvencilhando-se e atirando com a bolsa no meio do aposento. O barão revidou, no auge da cólera. Leva-o. Deu um violento pontapé na bolsa, que rebentou espalhando as moedas no tapete. Depois, deixou-se cair desalentando na cadeira e prosseguiu. Infame! Queres eximir-te de toda a responsabilidade, quando todo o mal que pratiquei deve ser forçosamente atribuído a ti, que sempre me instigaste a toda sorte de desvarios, impelido pelo teu egoísmo e pelo indigno desejo de auferir pingues gorjetas. Hilário, junto da porta, agarrando-se fortemente ao reposteiro, disse com uma calma terrível, ao mesmo tempo que nos olhos fulgurava um raio de insultante sarcasmo. Então, sempre sou eu o único culpado de quanto acaba de passar-se. Retira-te já da minha frente, nem quero mais ver-te, pois não passas de um malvado salafrário. Sim. Retiro-me. Nem almejo outra coisa, mas, não o farei sem primeiro dizer-lhe que o Senhor ainda me ultrapassa em malvadez, visto que eu, com o meu egoísmo, prejudiquei e feri a outros seres, completamente estranhos, ao passo que o Senhor sacrificou carne da sua carne. Como? Sim, porque Adriano é filho de Helena Mendoza, ou seja, seu próprio filho. Que estás dizendo? Exclamou Carlos no auge da estupefação. E tu sabias e nada me disseste? Sim. Sabia. Pode ver, agora, como a sua malvadez foi bem mais longe que a minha, pois não somente lhe tirou um título e riquezas, que no fim das contas lhe pertenciam, como também lhe arrebatou o amor dos seus amores. E finalizou com uma estrepitosa gargalhada. Ah! Maldito, vais pagar-me, agora mesmo, disse Carlos num grito terrível. Levantou-se, precipitadamente, atirando-se qual tigre, sobre o criado. Este, porém, escapou-se lesto das suas mãos, e, soltando estridente risada, desapareceu na penumbra do corredor. O barão, vendo que ele lhe fugia, deteve-se e encostou-se ao batente da porta, para não cair, tão grande fora o choque que a revelação lhe causara. Adriano, meu filho, disse com voz quase ininteligível. Será possível fosse eu tão insensível, a ponto de não pressenti-lo? Adriano, meu próprio filho. Repetiu. Se eu soubera. Ah! Como sou culpado! Eu te engrandeço, ó Marta, aos meus próprios olhos, pois, enquanto eu te aborrecia e te tornava objetivo de todos os meus ódios e rancores, tu, celeste criatura, tiravas meu filho da casa dos expostos, restituindo-lhe o lugar que lhe pertencia. Sacrificaste por ele o teu viver, envolvendo no mais puro e santo dos amores. Bendita sejas para sempre, ó anjo de raras virtudes. Tomando uma vela, dirigiu-se ao cômodo que Adriano ocupara que ele, sem poder compreender a razão, fechara a chave, no dia em que tomou posse do palácio. Abriu a porta. Tudo estava nos seus lugares, conforme Adriano deixara. Deteve-se como se não tivesse forças para entrar. Finalmente, entrou e dirigiu-se a um canto, onde, em artística moldura de ouro, se destacava a efígie do mancebo. Tirou-a da parede e apertou-a de encontro ao coração. Logo, olhando receoso em torno de si, como se fora um criminoso que temesse ser apanhado em flagrante, saiu do quarto e, entrando novamente no escritório, sentou-se colocando o retrato à sua frente, a contemplá-lo atento e repetindo a surdina. Pois é verdade. Como não reparara, antes. Este rosto, com estes olhos, trazem-me agora a lembrança da pobre Helena. Se Branca vivesse, eu te procuraria, filho querido, para depositá-la em teus braços. Mas, ai de mim, que já não há mais remédio. Ela matou-se e tu talvez tenhas feito outro tanto, meu Adriano. E que outro recurso me resta, se não morrer também? Assim,
Acabaria de uma vez com estes remorsos, que vêm amargurando minha existência, tão cheia de infâmias e iniquidades. Sinto horror de mim mesmo. Tenho receio de enfrentar meu negro porvir. É preferível precipitar-me nesse sombrio e medonho abismo, onde eu talvez possa tudo esquecer. Sem afastar a vista do retrato de Adriano, abriu uma gaveta da escrivaninha e tirou dali uma pistola, que aproximou do ouvido, dizendo com enlevo: Adriano. Tu, meu filho. Ah! E pensar que naquela noite tormentosa eu ia acabar com a tua existência, se não me tivesse impedido aquela mão sepulcral, sem dúvida a mão de Helena. Miserável que sou. Perdoa, filho querido. Perdoai-me também vós, meu Deus. Amo-te, Adriano, amo-te. Inclinou-se para o retrato e, no mesmo instante em que os lábios nele pousavam, ouviu-se o eco de um beijo confundido com o estampido da arma. Naquela mesma hora, a capela do convento achava-se solitária. Os frades, que durante a tarde toda velaram os cadáveres, a uma ordem do abade entoavam o de profundis, retirando-se logo. Luzes apagadas, acesos unicamente 6 círios em volta dos féretros, que ficaram bem iluminados. Subitamente, a porta da sacristia foi aberta, aparecendo o abade, em cujo braço se apoiava um frade, que mal podia caminhar. Aproximaram-se dos esquifes. A luz dos círios iluminou o semblante do frade. Era Adriano. O abade disse-lhe ao ouvido: Coragem, meu filho. Tal dizendo, abriu o esquife da adorável branca. Que formosa estava! Era um anjo adormecido. A cor marmórea da epiderme confundia-se com as alvuras do seu vestido de noiva. O sorriso triste, mas de uma tristeza suave, animava-lhe o imóvel semblante. Adriano, ao vê-lo, enlevou-se na sua contemplação. O abade, para deixá-lo mais livre, ajoelhou-se aos pés do caixão do conde, murmurando uma prece. Adriano permanecia imóvel. De repente, penoso suspiro escapou-se-lhe dos lábios, enquanto pelos olhos desciam lágrimas peroladas. Deixou-se cair de joelhos, orando fervorosamente. Depois, inclinou-se e depositou respeitoso beijo nos pés da morta. O nobre velho, sem deixar de rezar, dirigia-lhe furtivos e angustiosos olhares. Adriano levantou-se depois e deixou-se ficar de pé a contemplar o ser que tão caro lhe fora na vida, quanto na morte. Depois, aproximou-se, esticou o pescoço para ver melhor. Sem dúvida, algo lhe atrairá a atenção. Entre o seio e o corpete, a ponta de um papelinho dobrado. Adiantou a mão para retirá-lo. Mas deteve-se. Parecia-lhe uma profanação. Pela segunda vez estendeu o braço e recuou novamente. O abade, percebendo que alguma coisa de anormal se passava, acercou-se, perguntando, carinhoso: Que é, filho? Queres, talvez, alguma coisa para conservar como lembrança? Sim, respondeu Adriano, e apontando com o dedo continuou: Aquele papelinho que ali está no corpete. Não me atrevo, porém. Nada de mal vai nisso, disse o velho inclinando-se respeitosamente, e com a ponta dos dedos, mesmo sem tocar o vestido, retirou-o e entregou ao mancebo. Este tomou-o, desdobrando-o. Ao inteirar-se do conteúdo, soltou o pequeno grito e oscilou nos pés. O abade sustentou-o nos braços, exclamando assustado: Que é isso, Adriano? Por única resposta, passou-lhe o papel, cobrindo o rosto com as mãos. Soluçava. Frei Jerônimo, sem deixar de zero cingir estreitamente, aproximou o papel dos olhos e leu: Adorado Adriano, conforme te jurei um dia, preferi morrer a oferecer-te uma flor sem perfume. Adeus. Branca. O velho emudeceu ante a pureza daquele amor. Contemplando o formoso rosto da morta, dizia mentalmente: Pobre anjo. Abandonaste a vida humana para não quebrar o juramento que aos pés da Virgem fizeste ao escolhido do teu coração. Bem se reflete nesse belíssimo semblante a pureza da tua alma. Que Deus te perdoe e não leve em conta o ato repreensível de cortares o fio da existência.
Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ao chegar a este ponto, foi subitamente interrompido por um acesso de tosse de Adriano, seguido de um vômito de sangue. Algumas gotas do licor da vida foram cair no alvíssimo vestido da defunta, ali se destacando fortemente como se fossem rubis de fogo. Ah! Disse o rapaz com voz debilíssima, meu sangue acompanha o teu corpo. Em breve, minha alma seguirá a tua. Cala-te, filho, exclamou o bom do frade, com lágrimas nos olhos, ao ouvir aquelas palavras. Eu bem sabia que isso havia de fazer-te mal, mas tanto me pediste que não pude deixar de conceder-te este último adeus. Não te digo adeus, não, continuou o jovem, dirigindo-se à pobre morta, pois meu pensamento e minha alma inteira te seguirão na eternidade. O abade fechou o esquife, e logo, tomando-lhe do braço, disse: Vamos para a cela. Resigna-te, pois bem sabes que há uma outra vida isenta de dores e amarguras, na qual um dia nos encontraremos, para, livres de sofrimentos humanos, consolidar os laços do amor que, já da terra, aproxima nossas almas. Vamos, não te deixes vencer pelo desânimo. Armando, após ligeira resistência, inclinou a cabeça sobre o peito, e, apoiando seu braço do velho frade, dirigiu-se lentamente à sacristia, cuja porta foi fechada. No dia seguinte, às 7 horas, a portinha de serviço, situada na parte posterior do convento, abriu-se, aparecendo o leigo Frei Antônio com a cesta debaixo do braço. Já tinha ido ao mercado, prover-se do que não havia no convento. Já de volta, com a cesta bem fornida, não precisava transitar pela grande praça, na qual se erguia o palácio do barão. Entretanto, impelido por estranha força, para lá se encaminhou. Viam de longe avultado grupo de pessoas que estacionavam em frente da cancela de ferro do solar. Todos gesticulavam, falando animadamente e dando mostras de intenso pânico. As mulheres persignavam-se repetidamente,